cadeira de presidente da Câmara, criança autora de projeto de lei e criança relatora. Essa é mais uma iniciativa da Câmara para aproximar o público infantil do poder legislativo e valorizar a cidadania. E o resultado é um sucesso. Foram 211 projetos de lei de todo o país inscritos no site infantil da Câmara, o Plenarinho. Destes, 3 foram selecionados para o debate aqui no plenário. O Participação Popular de hoje recebe os autores dos projetos selecionados e várias crianças deputadas que estiveram na sessão mirim que aconteceu no nosso plenário. Participam do programa o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinalha, e os deputados amigos das crianças, Rita Camata e Paulo Rubens Santiago. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Presidente, o brasileiro tem mania de dizer que não gosta de política. O senhor acha que é importante começar a discutir os assuntos da política ainda na infância? Eu creio que quebra um gelo, porque eu fico imaginando uma criança quando vê pela televisão o plenário da Câmara ou do Senado, evidentemente que dependendo da idade tem uma apreensão maior ou menor da própria realidade brasileira. Nós somos uma sociedade pouco participativa ainda da política. Isso tem processos históricos, tem a ver com períodos de ditadura em nosso país, de falta de liberdade. E é claro, as crianças tendem a aprender com os pais os valores da família, nas escolas. Então eu acho que nesse conjunto, se a Câmara dos Deputados conseguir pelo menos fazer com que as crianças, os seus pais, os seus professores reflitam sobre o tema, eu acho que já é mais do que suficiente, porque aí não no que diz respeito às crianças, mas nós todos, se não entendemos que quem não participa da política delega para aqueles que participam o destino da sua própria vida, a pessoa ainda não entendeu quase nada de como a sociedade funciona. Então, eu espero com isso que a Câmara dê a sua modesta contribuição na formação de cidadãos, cidadãs, né, brasileiros. E é claro, eu acho que tem o aspecto lúdico, tem o aspecto da curiosidade. Então, a gente não temos ainda todos os elementos de análise, mas eu acho que pela participação já é um sucesso. Obrigada. Deputada Rita Camata, a senhora foi relatora do projeto que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente. A senhora acha que a vida dos cerca de 60 milhões de brasileiros que estão entre 0 e 18 anos melhorou nesses 17 anos de Estatuto da Criança? Ah, melhorou. Nossa, discutir a questão da criança e do adolescente há 20 anos, né, na Constituinte, era só quando estava nas páginas policiais. Essa é a grande verdade. Hoje, quando você vai discutir políticas públicas na saúde, na educação, na assistência social, a questão da criança e do adolescente é sempre considerada. E o controle social, não só na discussão da política, mas na aplicação da política de atendimento à criança e adolescente, também foi a primeira lei que previu esse controle social. Essa participação onde você trabalha essa questão da conscientização também. Da importância de estar enxergando as crianças como protagonistas do modelo de sociedade que nós queremos. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos muito que avançar ainda, com certeza. Mas se for analisar a questão das matrículas escolares, nós estamos praticamente 100% das crianças nas escolas. Agora, tem que melhorar muito a qualidade da educação no nosso país. A pré-escola é um outro avanço, que até então a gente não tinha. A criança colocava numa creche. Era um lugar que estava guardado, estava protegido. Hoje não, a gente quer uma proposta pedagógica. Então eu acho que não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a nível institucional nós avançamos muito, somos modelo para outros países, mas no cotidiano também. Temos muito a fazer? Temos. Mas já melhoramos muito do que era há 20 anos. Deputado Paulo Rubens Santiago, o senhor é autor de um projeto de lei que torna hediondo o crime de corrupção com dinheiro que seria destinado à saúde, educação, medicamentos. Isso tem tudo a ver com um dos projetos que foi apresentado aqui, que é o projeto da Larissa, que prevê acabar com os privilégios, né? O senhor fica satisfeito em ver que a sua preocupação também está em sintonia com a preocupação de uma das crianças? Olha, eu acho que a manifestação dos deputados e das deputadas, eu até imagino como foram as campanhas nos estados
para que eles viessem para cá, é uma manifestação extremamente interessante. É claro, como disse o presidente Arlindo, que hoje todos nós assistimos à televisão, ao noticiário, e muitas crianças e jovens às vezes até ficam ligadas nas notícias, nos debates, e cada um percebe aquilo que talvez seja mais interessante. Essa questão dos privilégios, que muitas vezes tem sido debatida, eu acho que esse projeto ele procura demonstrar também a preocupação dos jovens e das crianças com a igualdade de tratamento, a igualdade na execução dos direitos, a igualdade nas oportunidades. A deputada Rita Camata lembrou muito bem, nos últimos anos nós colocamos quase todas as crianças de 7 a 14 anos matriculadas nas escolas da 1ª a 8ª série. Agora, quando a gente olha para dentro das escolas, tem distorção em idade de série, tem repetência, tem evasão, tem um abandono permanente de quem deixou a escola e nunca mais voltou a estudar. Então, acho que pensar em combater privilégio é pensar em promover a igualdade de oportunidade, e nada mais justo para a infância e para a adolescência de um país do que a igualdade de oportunidades para todos, independente se a gente mora lá em Aracaju, a terra do presidente do Plenarinho, ou se a gente mora no sertão da Bahia, ou lá no interior de São Paulo, o estado do presidente Arlindo. Então a igualdade de oportunidades é fundamental para termos uma infância e uma juventude com mais justiça. Larissa, você que é autora desse projeto, que propõe que não exista privilégio de nenhuma classe profissional, incluindo políticos, juízes e promotores. O que te motivou a apresentar esse projeto? Afinal, a nossa Constituição já diz que todo brasileiro é igual perante a lei, né? Pode falar, tá ligado. Assim, eu vejo em notícias, vejo em jornais, que muitas injustiças estão sendo cometidas no Brasil. Aí eu penso assim, como eu me sentiria se eu e meu colega cometêssemos o mesmo erro e só um de nós fosse punido? E se fosse só eu punida e ele ficasse livre? Aí eu não achei isso justo. Eu acho que nós precisamos sim mudar essa situação e investir um pouco mais nessa igualdade. Bom, está aqui do meu lado o Joseph, ele é de Sergipe, ele foi o presidente eleito da Seção Mirim. Como é que você veio parar aqui nessa cena tão importante para você que foi presidir a Seção Mirim? Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, porque Deus, ele deu essa oportunidade, e depois, em segundo lugar, por causa que, assim, a gente estava lá, eu já fui presidente da Câmara, na Câmara de Vereadores, lá em Aracaju. Você tem carreira. Então eu já tenho um pouquinho de experiência. Eu gostei muito, por causa que aí eu aprendo mais sobre as sessões políticas e vou aprendendo cada vez com esse projeto, cada vez eu aprendi um pouquinho mais de política. Obrigada. E os seus amigos, você consegue conversar com eles sobre política? Os seus amigos se interessam por esse tema também? Agora, antes ninguém ninguém queria falar sobre política, era só brincadeira, brinquedo, que é que vai comprar no dia das crianças e tudo tal. Só que agora, era só privilégio, né? Quando lançou esse projeto lá em Sergipe, ninguém mais parava de falar. Todo mundo, eu vou votar naquele partido, eu vou votar naquele. O PVS, o PL, o PEL. Aí foi impressionante, foi muito bom. Que ótimo. A gente tem aqui outra autora de projeto de lei, que é a Karine. Ela apresentou um projeto que proíbe o trabalho infantil, que também já está previsto em lei. Karine, fala pra gente qual é a sua preocupação. Assim, eu escolhi esse tema, né, porque lá em Brasília eu vejo muitas crianças nos sinais pedindo dinheiro para comprar comida. E lugar de criança não é em sinais pedindo dinheiro. É na escola, estudando, tendo atividades físicas, brincando. E o seu projeto foi aprovado? Foi. Graças a Deus. Escuta, presidente, o que vai acontecer com os projetos de lei apresentados? Os projetos de lei serão encaminhados para as comissões e vão ser projetos de lei de verdade. E aí, presidente, vamos ter uma tramitação desses projetos? Para haver a tramitação formal, tem que ser apresentado por um deputado ou ser de iniciativa popular. Iniciativa popular são mais de 1 milhão de assinaturas. Quando eu falo de deputado, são os primos desses deputados mirins, que somos nós aqui. Vou chamar de primo? Bem, e já aconteceu, o deputado Frank Aguiar adotou um dos projetos e apresentou formalmente. E eu ainda não tive tempo de verificar, mas parece que já há disputa entre mais de um deputado ou deputada querendo apresentar os projetos dos deputados mirins e deputadas, né, para tramitar a casa. Então, tudo indica que vão tramitar.
É claro que deverão ser aí, como é que eu diria, vai ser mantida a intenção, né, seguramente, aquilo que é a alma de cada desses projetos, e dando o formato adequado para poder tramitar. A Ana é coordenadora do projeto Plenarinho. Ana, explica pra gente como é que aconteceu essa seleção, como é que as crianças que estão assistindo o programa vão poder participar da próxima edição. Na verdade, durante todo o tempo, no Plenarinho existe uma sessão para onde as crianças podem enviar projetos de leis por elas idealizados. E aí, no ano passado, a gente resolveu fazer um Câmara Mirim justamente com a ideia, com o intuito de transformar e concretizar uma proposta que a gente já mantém virtualmente, né? O Plenarinho recebe projetos de leis e chama as crianças de deputado, Mirim, né, durante todo o ano. E aí, como a gente é virtual, a gente imaginou que uma forma da gente concretizar esse trabalho era justamente trazendo as crianças que participam tão assiduamente do nosso site para a Câmara, e viabilizou isso dessa maneira. As crianças enviam um projeto de lei, ao longo do ano a gente vai juntando esses projetos, e aí quando, uns 2 meses antes do Câmara Mirim, a gente seleciona desses projetos que foram enviados, 3 projetos. Quem faz a seleção é uma comissão jogadora formada por consultores legislativos, e aí eles apreciam todos eles e determinam quais que vão participar. Para participar, basta acessar o site e enviar o projeto de lei. Durante todo o ano a gente está recebendo várias propostas. E tem mais coisa interessante no site também, né? Por exemplo, as crianças podem administrar uma cidade, é isso? Isso, a gente tem vários jogos, a gente sempre procura dentro do Plenarinho, como a nossa ideia é justamente aproximar a criança da Câmara dos Deputados, a gente tenta aproximá-las do que é a realidade dos deputados, né? Como é que é o trabalho do deputado, até porque elas vão tendo uma ideia, como o presidente falou, elas vão entendendo um pouco mais a importância da gente escolher bem os nossos representantes, né? Então tem o jogo do orçamento, que é um jogo onde as crianças administram o orçamento de uma cidade, e no final eles são avaliados pela população. E no final a população avalia, tem um jornal que é impresso, né? E que avalia. Vão pedir crédito suplementar também, para gastar um pouco mais? A gente pode evoluir para isso, né, deputada? A gente ainda pode evoluir no jogo para isso. E tem outros também, a gente convida as crianças a descreverem, fazerem um perfil pessoal de como é que elas acham que elas ajudariam o Brasil. Tem uma sessão onde as crianças podem escrever uma matéria a respeito do que acontece no bairro, na cidade delas. E a gente mesmo, dentro desse compromisso de manter as crianças informadas e adequar a informação a elas, a gente mantém uma agência de notícia que diariamente informa a criança tudo o que acontece na Câmara, projeto de lei de interesse delas, no mundo, justamente porque quanto mais bem informados eles estiverem, mais capacidade eles têm de avaliar quem os representa, né? Hoje no âmbito da escola e depois... Falta um projeto, não falta? Falta um projeto, o projeto do transporte. Eu tenho aqui um relator do projeto. Eu estou em dúvida se é o Daniel ou o José Lucas. Quem é que foi relator do projeto? Você, né, José Lucas? Então conta pra gente do que se trata o projeto. O projeto se trata, né, de crianças transportadas em pau de araras na região do Nordeste, né? Que já houve mortes por causa disso, e se trata de pena também, se houver morte, punir o deputado, ou até mesmo o prefeito e etc. Coisa assim. Então, no caso, eu mesmo, quando estava estudando esse tipo, eu me perguntei se o governo vai ter necessidade de suprir com esse tipo de transporte, investindo com outros. Porque não basta tirar e não colocar. O que vocês acham, deputados? O governo tem condições? Como? O governo tem condições de dar um transporte digno para os meninos da área rural? Aí é preciso, talvez, precisar como está escrito no projeto, porque a responsabilidade, normalmente, do transporte é da usina onde o trabalhador vai lá para trabalhar, ou é de uma outra empresa. No caso das crianças, se vai para a escola, aí a responsabilidade é da prefeitura, é do prefeito. Então, a punição nós vamos então deslocar, ao invés de ser para deputado, vai ter que ser para quem é responsável, tá certo? Mas, de qualquer maneira, são várias situações onde a criança, e muitas vezes adultos também, correm risco de vida. Então, tem muito mérito o projeto, né? Ele é central, porque previne acidente, porque não é só morte, que é muito grave, mas também, você imagina uma criança se acidenta e fica paralisada, não consegue mais movimentar braço nem perna, enfim. Parabéns para vocês
pelos projetos. É super interessante porque na justificativa do projeto ela fala na falta de respeito mesmo que é esses meninos chegando na escola sujos de lama, molhados de chuva e tal. É muito interessante. Eu queria pedir o comentário de vocês, meninas, que foram deputadas na sessão de hoje, a Daniele e a Juliana, que participaram como representantes aqui do Distrito Federal. Como é que foi para vocês estar dentro do plenário da Câmara, votar, apertar aqueles botõezinhos lá, que tão poucos brasileiros chegam perto? É a Daniele que está com o microfone agora. Foi muito estranho. A gente não sabia se apertava em cima ou apertava embaixo. Aí teve aquela coisa do colocar o dedão, a gente achava que se colocava esse dedo, se colocava aquele. A gente ficou perdido lá. Na hora de ir lá na frente, que eu fui relatora do primeiro projeto da Karine, a gente treme. A gente treme tanto que acha que qualquer hora vai derreter lá na frente. Eu achei muito interessante. Mas isso acontece com os adultos também, viu, Karine? Não é só com vocês não, viu? É verdade. E você, Daniele, como foi pra você? Aliás, a Juliana, desculpa. Fala, Juliana. A experiência inesquecível, assim, não tem nem palavras pra falar. Muito importante. E você vai levar essa experiência pra sua escola, comentar com seus amigos? Sim, comentar, falar, assim, o que eu aprendi, o jeito que se vota lá. Bem diferente, sim. Muito, muito legal. Bem diferente do quê? Diferente das informações que você recebe normalmente? Era assim, tipo, falava assim, é só apertar um botão e tá. Aí a gente chegou lá e tinha aquele monte de coisa embaixo da cadeira, em cima, e olhava pro telão onde é que estavam os nomes. A gente olhava, nossa, o meu tá em branco, o que eu faço? Aí estava procurando. Muito interessante, assim. Pequeno desespero, né? A Thalita Serra, ela foi primeira vice, participou da mesa que conduziu a sessão Mirim. Como é que você veio parar aqui? Como é que foi? Tipo assim, eu ia ser repórter, né? Aí me chamaram, você gostaria de ser vice-presidente? Eu gostaria. Aí a gente foi lá, aí a gente vai falar isso, eu tava super nervosa, aí, nossa, foi confusão, nem sabia o que ia acontecer. Eu posso fazer uma observação? Parabéns, viu? Que essa oportunidade que a Thalita teve possa proliferar na mesa da Câmara. Até hoje não tem uma mulher vice-presidente. Quantos anos, Thalita? É um momento histórico, Thalita, você não sabe o valor. Uma mulher preside a sessão. Quando não tem um homem para presidir, a mulher preside. Não é brasileiro. Assim, nossa, primeira vice-presidente mulher lá, obrigada. Parabéns. Mas, Thalita, ninguém chegou e perguntou pra mim assim, você quer ser presidente? Eu não tive essa oportunidade também, não. Foi um jogo duro, né? É verdade. Escuta, e o Felipe Andrade, também deputado mirim do Sergipe. Felipe, você tem uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o presidente. Assim, como o senhor já sabe, os eleitores pensam que a Câmara é uma fábrica de leis. E todos nós deputados já sabemos que leva toda aquela estrada para percorrer, para lutar, para ver se consegue, para levar para a Câmara, para ser votado, para ver se consegue e entrar em vigor. O que o senhor tem para dizer para essas pessoas que... Porque... Você começou dizendo que as pessoas pensam que aqui é uma fábrica de leis, muitas vezes tem uma estrada para ser percorrida e para depois entrar em vigor, né? Eu vou dizer o seguinte, primeiro que a lei, ela demonstra muitas vezes uma realidade que já está acontecendo. Exemplo, quando foi assinada a Lei Áurea que libertou os escravos, o processo de luta dos próprios escravos, a luta que havia na sociedade naquela época, praticamente tornava inevitável que aquela lei, digamos, de fato referendasse, confirmasse aquilo que já acontecia na prática. Então a primeira mensagem é a seguinte: a lei, ela é a expressão, como você mesmo disse, daquilo que são os processos da sociedade, né?
Então, vou dar um outro exemplo. Nós aprovamos aqui uma lei chamada Lei Maria da Penha, que pune aqueles que praticam violência contra as mulheres. Esta lei foi um avanço muito, muito importante. E ela também já expressa aquilo que a sociedade já pensa, a grande maioria. Ninguém pode usar de violência contra ninguém. E no caso particular do homem, que biologicamente é mais forte, bater na mulher é uma covardia. Então veja, com isso eu quero dizer o quê? Todos nós vivemos sob o império das leis. Todos nós temos que cumprir as leis. E todos nós, portanto, podemos e devemos, na minha opinião, fazer as nossas lutas na sociedade, né, fazer as nossas reivindicações, para que as leis sejam bem produzidas. Porque vocês, nós aqui os deputados, sabemos, né, por que surgiu. A gente ouviu aqui a história de cada uma dessas leis, né, a gente percebendo a injustiça, porque um é punido, o outro não é punido, né, o risco que alguém corre de andar em cima do caminhão, né, o fato de uma criança ter que trabalhar e não estar na escola, ou seja, nós deputados funcionamos assim. Então, quanto mais a gente ouve, quanto mais a sociedade pressiona, mais a gente acerta. Tá bom assim? Eu podia complementar, até falar para ele, já que você falou em tantas estradas que a gente tem que caminhar, você não imagina quantas estradas a gente caminha depois para colocar as leis na prática, para as leis funcionarem lá em Aracaju, aqui em Brasília, em qualquer outro lugar do país. Eu trouxe aqui rapidamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei cuja deputada Rita Camata foi relatora, o Estatuto do Idoso, de um lado a criança e o adolescente, do outro o idoso. O Plano Nacional de Educação, que tem que ser observado também pelos estados e municípios, e o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que não vale só para a cidade onde tem bairro, prédio, vale para todo o país, até para quem vive na zona rural. Agora, para a gente depois colocar as leis para funcionarem na prática, são outros caminhos, outras estradas, e aí a importância da participação de vocês, cobrando do prefeito do município, da prefeita da sua cidade, do governador do estado, dos vereadores do município, porque para fazer boas coisas para os idosos ou para as crianças, tem que ter recursos. E o dinheiro só pode ser distribuído se ele estiver aprovado no orçamento do município, do estado ou no orçamento do governo federal. Por isso, você falou de estrada, tem muito mais estrada pela frente depois que a lei fica pronta. Tá? E informação, né? Também que às vezes falta, né? Eu acho que um grande desafio que nós temos é termos acesso, de fato, às leis, para saber qual é o nosso direito, qual é o nosso dever também. A gente vê em todas as áreas a questão do trabalho infantil. É proibido por lei. Mas nem por isso as crianças, né? Milhões de crianças estão deixando de estar trabalhando para poder estar tendo conhecimento, a informação que é importante para a vida delas. Então, eu acho que só para complementar, né, a gente sempre precisa ser curioso, querer saber mais, querer conhecer, participar. Isso é muito importante para a vida toda. Não é só quando a gente é criança, não. Quando a gente cresce também, não pode parar nunca. E essa curiosidade no sentido de querer mais, saber, conhecer, participar, cobrar, isso é muito importante. Presidente Joseph tem perguntas. Vossa Excelência, desde quando o senhor gostava da política? Porque no meu caso, a partir dos 3 anos eu já gostava da política. Porque quando eu crescer eu já quero ser governador de Sergipe. Muito bem. Ele não quer passar nem pela prefeitura. Não, eu na verdade eu não gostava de política. Eu achava que todo político, ninguém prestava. Até que eu entrei na universidade em Brasília, eu morava numa cidadezinha muito pequena, Serra Azul, do interior de São Paulo, então eu não sabia nada de política, eu não gostava e também não conhecia. Naquela época no Brasil havia ditadura militar, então não tinha eleição para presidente da República, nem para governador, que você vai ser, né? E nem programa aqui, né? E nem tampouco a gente podia falar desse jeito, havia uma repressão, censura. Então ali eu comecei, na universidade aqui em Brasília, a ouvir pessoas que tinham muito mais cultura do que eu, que sabiam muito mais do que eu. Aí é que eu quebrei o preconceito. Eu falei, poxa, eu queria ser pesquisador em neurologia. Eu entrei na medicina,
eu queria terminar o curso, eu queria fazer pesquisa em neurologia. Então eu reagi muito. Só que eu encontrei pessoas muito inteligentes, muito bem informadas, e ali eu fui conversando e aí me abriu a cabeça. E a partir dali eu nunca mais consegui ter a consciência em paz se eu me afastasse, digamos, dessa luta. Então isso custa muito. Essas estradas, né? Essas estradas aí, em outras épocas, eram muito perigosas, né? Porque naquela época, pessoas que defendiam posições como a que eu, o Paulo Rubem, a Rita é mais nova do que nós, ela pegou uma outra fase, né? E a gente corria muitos riscos, né? De ser preso, ser torturado, etc. Na conversa, digamos, entre aspas, eu perguntei quem participava do Grêmio nas escolas. Muitos não sabiam o que são os grêmios nas escolas, né? Então a minha e muita gente participação foi naquilo que é conhecido, você já deve ter ouvido falar, do movimento estudantil, né? Então os universitários, a gente fazia pressão, fazia assembleia, etc. Vossa Excelência, só quero fazer mais outra perguntinha. Quem incentivou o senhor a política? Por exemplo, a família... Quem incentivou o senhor a entrar na política? Família, amigos? Não. Eu me lembro que no primeiro ano de faculdade aqui em Brasília, na medicina, nós fizemos o vestibular e a gente podia fazer medicina, psicologia, agronomia ou odontologia. Nós éramos mais ou menos uns 180 e havia uma disputa muito grande porque, exceto 4 alunos, todos queriam fazer medicina. Então, em dado momento, nós organizamos uma greve, porque a gente queria que todos tivessem a chance de fazer a escolha. Então, eu tive um batismo de fogo. E escondi aquilo do meu pai e da minha mãe, porque naquela época havia um negócio chamado 477, e meu pai era motorista de caminhão. E se eu fosse expulso, eu ia ficar pelo menos 3 anos fora da faculdade. Então, não foi moleza, não. Então, ao contrário, não havia muito estímulo, era muito medo sobre determinados aspectos. Mas era o desafio de ter que fazer a tarefa. Nosso deputado Janduí tem uma pergunta também. Vossa Excelência, meu nome é Janduí Paz de Carvalho Júnior. Eu soube que o senhor também tem Júnior no seu nome, mas na ditadura, por que o senhor quis ser chamado Neto? Como é que você sabe disso? Na verdade... Olha aqui, moleque. Um deputado, não pode chamar. O deputado aí vem formar o decoro. Mas é o seguinte, ele fez referência, não sei se todo mundo entendeu. Aí eu tenho dificuldade até hoje de falar essas coisas. Mas além daquilo que era militância pública, você ir na Assembleia de Estudantes, havia também militância clandestina. Escondida. Né? Escondida. A gente se reunia 2, 3 horas da manhã, a polícia não podia ficar sabendo, senão a gente era preso. Bom, então, para se proteger, tinha uma série de mecanismos. Um deles é que a gente se relacionava com outras pessoas que não sabiam o nosso nome verdadeiro. Então, eu tinha o apelido de Neto, né? Se alguém tivesse feito seu raciocínio, jamais teria colocado Neto, né? Porque se aproxima de Júnior e se o objetivo era esconder o nome real, chegou muito perto, agora que você chamou a atenção. Então, essa é a história, não é que eu escolhi, não. Você já entrava ali com certas regras difíceis de explicar aqui, mas você cada vez mais vai entender isso. Nossa deputada Larissa também tem uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para todos podem responder, tá bom? Quando vocês criam uma lei para fins das crianças, vocês esperam que essa lei seja para todas as crianças. Assim, quando vocês criam uma lei para a saúde, espera que seja para todos os hospitais ou postos de saúde. Mas aí, quanto essa lei, somos todos iguais perante a lei, vocês acham que assim a todo cidadão brasileiro? Deveria, né, Larissa? O objetivo é esse, né? A própria Constituição, ela já assegura essa igualdade entre todos, homens, mulheres, negros, brancos, católicos, crentes, protestantes, índios, mas a gente tem um processo cultural que tem que avançar também, né?
E é difícil, a própria saúde é um direito de todos, é universal. Hoje, só 60% da população é atendido pelo chamado SUS, né? E mesmo assim, alguns atendidos precariamente. Por quê? O recurso não é suficiente. O presidente colocou, Arlindo, né, que a lei o quê? Ela procura traduzir um costume ou uma situação que já é real, tá congelando isso em lei. Agora, eu quero um pouco mais. Né? A gente procura também fazer o quê? Avançar um pouco mais. Né? E a questão, se a gente for olhar da educação, da saúde, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que todos são iguais, né? Todas as crianças e os adolescentes no país, o que a gente quer? Que a gente quer chegar lá. Mesmo sabendo que isso não é possível agora, mas vamos ter ali um instrumento para a gente poder lutar, brigar, cobrar e fazer com que essa igualdade seja assegurada na vida, né? Mas qual seria esse instrumento? O instrumento? Eu acho que tem muitos. Na escola, se você acha que há um tratamento diferenciado, você vai o quê? Junto com seus colegas, vão buscar a direção da escola, né? Questionar. Se na família da gente, a gente também sente de vez em quando, ai, outra é mais queridinha da mamãe e do papai, tem mais direito ao mesmo. Vocês não vão buscar? Eu acho que é assim na sociedade também. A gente tem que buscar se associar a pessoas que pensam como a gente. Como a gente tem muitas perguntas, eu vou passar já a palavra aqui para Ana Carolina e aí vocês vão respondendo junto, tá? Porque nosso tempo já está se esgotando. Fala, Ana Carolina. Eu só queria fazer uma colocação. Foi votado, né? Você, Renata, não sei como que Rita falou que já existe, né? A lei que proíbe o trabalho infantil. Eu concordo que a infância seja para brincar e tal, se divertir. Porém, o trabalho infantil, na minha opinião, não precisa ser especificamente um trabalho. Enquanto as crianças não atingem uma certa idade própria para trabalhar, vamos supor, uma renda em sua casa é muito pequena, não poderia ter cursos profissionalizantes para, enquanto elas não atingem essa idade, ter uma, como eu posso colocar assim, uma especificação para quando a idade for atingida, ela poder ter uma especificação para desempenhá-la melhor? Hoje nós temos o PET também, né? Que é o Programa para Atender de Erradicação do Trabalho Infantil. É um programa específico para as famílias de baixa renda. Ao invés da criança estar na escola, né, tá trabalhando, ela poder estar recebendo o benefício, né? E ajudar na economia familiar. Tem também, o Estatuto prevê o estágio, prevê a profissionalização dos adolescentes. Eu acho que a gente tem pouca informação, até para cobrar de quem tem o dever o cumprimento da lei. E eu vou te falar, a questão de trabalho infantil é complicado, porque eu venho da roça, o presidente veio do interior, eu sou de uma família de um pequeno proprietário do interior do Espírito Santo. Sempre trabalhei na roça, fazendo café, quebrei milho, plantei milho, feijão, tudo que uma menina da área rural faz. Agora, os meus pais tinham uma consciência muito clara da importância de estudar. Então, eu ia para a escola, voltava e ia para a roça. Mas se tivesse, na época era nota vermelha, uma nota baixa, o pau quebrava, era correia lá. Hoje não pode bater, mas era uma correia e uma vara de marmelo. A mãe era com a varinha de marmelo e o pai era com a correia. O pai não podia pensar em puxar o cinto, que aí para um filho o respeito era outro também. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito diferente e hoje os pais não têm a consciência da importância da educação para os filhos. Isso é muito ruim. Eu queria que os deputados também comentassem a pergunta para concluir. Larissa, eu também tinha um nome escondido, assim como o presidente Arlindo, por conta de tudo isso que ele contou aqui. Mas a gente sempre chama atenção. Pode? Era Antônio. Né? A gente sempre chama atenção do seguinte, nós somos eu pergunto muito em escolas, onde a gente vai fazer debates e tudo, como é o nome do nosso país? Todo mundo diz Brasil. Não, não é Brasil. República Federativa do Brasil. Por quê? Porque você tem direitos que dependem de uma boa ação do prefeito ou da prefeita do município. Tem outros direitos, por exemplo, chegar ao ensino médio numa escola pública depende da boa ação do governo do Estado. Tem outros direitos que dependem, sobretudo,
das ações e dos recursos que o governo federal passa para os estados e municípios, que é o maior exemplo, o financiamento da saúde. Então, muitas vezes, a gente vive no mesmo país e você, de uma cidade para outra, tem direitos que pegam para valer e tem leis que não funcionam. Acho que todo mundo aqui navega pela internet, né? Nós, deputados, o que mais a gente recebe das pessoas, além de críticas, sugestões, eu pelo menos recebo muitos pedidos para enviar para os estados, para os municípios, Constituição Federal, Código Civil. A Câmara nos ajuda a imprimir cartilhas, livros, pequenas revistas. Nós fizemos agora 10 mil cartilhas dessas aqui sobre a Lei Maria da Penha. Porque não é só saber, eu assisti a notícia na televisão que criou-se uma lei para proteger as mulheres. Mas lá dentro da lei tem um artigo que diz, quando o juiz receber um processo e ele perceber que aquela mulher, se voltar para casa, pode morrer, pode ser violentada, assassinada, ele vai determinar que aquela senhora, que aquela mãe, vá para uma casa de abrigo. E se naquela prefeitura, naquela cidade onde aquela mulher mora, não tem casa de abrigo, centro de referência? Como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que haver o quê? Os conselhos tutelares. Eu já recebi denúncia de cidades onde o conselho tutelar funcionava numa casa de taipa, sem telefone, sem computador, sem carro, e foi preciso que o promotor notificasse o prefeito para estruturar uma boa casa para as crianças que estão em situação de risco serem atendidas provisoriamente. Então, as leis são algumas das ferramentas, outras, como disse a deputada Rita Camargo, são essas ferramentas da luta. Só funciona se tiver o recurso do lado para as coisas serem bem aplicadas. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, deputados. Obrigada a todos por terem vindo até aqui. Hoje nós conversamos sobre o plenarinho e as propostas apresentadas pelas crianças no segundo concurso de projetos de lei realizado pela Câmara. Para você saber mais sobre esse projeto, acesse www.plenarinho.gov.br e pode se inscrever e também mandar o seu projeto de lei para a edição do ano que vem. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até a semana que vem. Tchau.